palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, os versículos 17 até o versículo de número 22. Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo de número 22. Gostaria que você acompanhasse atentamente pelo seu celular ou pela Bíblia. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, citando o amor, disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Poder sentar, feche apenas os seus olhos, vamos conversar com Deus mais uma vez. Pai, nós estamos aqui nessa noite, é certo que o Senhor nos trouxe, e aqui nós ansiamos ouvir a Tua palavra. Deixamos nossos lares, nossos fazeres, para ouvir o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Independente, Pai, de mim que sou pecador, reconheço isso, falho, usa-me para falar ao coração do Teu povo, através da Tua santa, bendita e eterna palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela já foi traduzida para quase 3.000 idiomas, e ela ocupa o primeiro lugar no ranking há mais de 50 anos. E esse dado é tão interessante que estima-se que 3,9 milhões de exemplares têm sido vendidos no mundo. E essa pesquisa recente, foi no dia 21/1 desse ano decorrente. Interessante, o livro mais vendido, o livro mais especulado, o livro mais visto no mundo todo, mas muito pouco aplicado, e no que implica no povo de Deus, que somos nós. Interessante que um dado da Receita Federal, do ano 2010 a 2017, foram abertas 25 igrejas, ou seja, por dia. Imagina só, hoje abriram 25 igrejas. Isso é consenso, ou seja, igrejas registradas. Fora as igrejas que estão sendo registradas e abertas por aí. 25 igrejas. A cada dia abrem 25 novos templos. Então nós vemos que é um gama, um leque extensivo, quando se fala a respeito de religião, de cristianismo, de palavra de Deus. Isso é bom, isso nos enche de alegria, nos preocupa. Isso leva-nos a ver que o comodismo, o evangelho corriqueiro, um evangelho cujo qual está fora dos parâmetros da Bíblia, tem acontecido. E nós temos visto e presenciado aí fora o que tem ocorrido e o que tem acontecido. É alarmante. Isso gera tristeza. Certa feita, um pregador empolgado, ele falando: olha, nós seremos daqui a pouco, o Brasil será tomado, e o Brasil vai ser todo realmente evangélico. E ele aqui discursando, e de repente ele é interrompido por uma pessoa e fala: muito bem,
mas o Brasil continua ainda um país promíscuo. O Brasil continua ainda o país do carnaval. O Brasil continua ainda o país dado-se as coisas contraditórias a Deus. E ele calou naquele momento. Que diferença que nós estamos fazendo, ou que diferença essas igrejas têm feito? E quando olhamos para esse texto, essa porção riquíssima da palavra escrita por Marcos, que não é o João Marcos, o sobrinho de Barnabé, mas sim um homem que teve a destreza de compilar, escrever com muitos detalhes os feitos do Senhor Jesus, e ele narra essa história, que para muitos estudiosos, para muitos teólogos é uma parábola, para outros não é uma parábola. Eu prefiro acreditar que não é uma parábola, por alguns requisitos. E nós vemos que ele fala de um jovem cujo qual estava um tanto equivocado, passou por concepção equivocada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Concepção equivocada. E a concepção desse homem, desse jovem, estava equivocada por achar que somente conhecer Jesus Cristo era o suficiente. Na sua concepção, nos seus pensamentos, conhecer Jesus é o suficiente. E nós vemos isso no versículo cujo qual nós acabamos de ler, o versículo de número 17, a parte A, quando diz: e pôs Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe. Interessante, ele corre para encontrar com o Senhor Jesus. A fama do Senhor Jesus havia percorrido. Jesus se tornou uma pessoa famosa, embora que ele não dava ênfase a esses status, não dava credibilidade à popularidade, ele não estava atrás de holofotes, de multidões, mas as pessoas sabiam que era Jesus. Ele fazia prodígios, fazia sinais, fazia milagres, e aquele homem estava sedento para conversar com o Senhor Jesus, e ele corre para ir aborda o Senhor Jesus. E a sua atitude é muito interessante, que não só o fato dele falar com o Senhor Jesus, chamar a atenção do Senhor Jesus, ele ajoelha-se e pergunta, e começa a inquirir o Senhor Jesus. Ele era religioso, esse homem do texto era um judeu de classe alta, um jovem muito importante, conforme descrito em Lucas 18, era um homem influente, religioso por sinal. A palavra enfática em dizer que o Senhor Jesus realmente era conhecido, que sua fama percorria pela Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mas interessante, note-se que Jesus era sediado o tempo todo, e esse jovem queria extrair do Senhor Jesus alguma coisa. Esse jovem sabia quem era o Senhor Jesus. Não muito diferente de mim e de você, que nós sabemos quem é Jesus. Nós ouvimos, principalmente na era que nós estamos vivendo, na era da tecnologia, do mundo globalizado, aonde nós ouvimos falar de Jesus com muita facilidade, que outrora havia algumas barreiras, era mais difícil, mais complicado, mas hoje não. Hoje você liga o televisor, você vê um programa falando de Jesus. Você liga o seu smartphone, o iPhone, e você vê falando de Jesus. E você vê em outdoor, em placas, publicações sobre Jesus. E nós corremos esse sério risco de achar que só conhecer Jesus, saber sobre Jesus é o suficiente. Corremos esse risco iminente pelo fato de saber quem é Jesus e se esconder atrás dessa cruel realidade. Em Mateus capítulo 7, o versículo 21 a 23 diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele continua: muitos daqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome expelimos demônios? Em teu nome fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam tais iniquidades. Mateus 22, 14
porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós não podemos esquecer de Judas Iscariotes. Andou com o Senhor Jesus, esteve ao lado do Senhor Jesus, ele contemplou grandes coisas acontecer, ele viu milagres, ele viu cegos enxergar, ele viu pessoas mortas sendo ressuscitadas, ele viu o agir do Senhor de uma forma muito clara, muito nítida, impactante. Ele viu multiplicação de pães, ele viu pessoas sendo restauradas, sendo transformadas, estava ali, sabia quem era Jesus. No entanto, ele estava com a sua concepção equivocada, uma concepção errada. Vamos para a segunda divisão, querido. Concepção equivocada. A concepção desse jovem estava equivocada, porque somente conhecer quem é Jesus não era o suficiente, mas também elogiar o Senhor Jesus Cristo não era o suficiente. A parte B, o versículo 17 diz o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Trocando em miúdos, não adianta bajular o Senhor Jesus. E nós somos bons de lábios, nós ludibriamos, enganamos, driblamos uns aos outros, mas com o Senhor Jesus não é assim. Segundo a tradição judaica, nenhum rabino poderia permitir ser chamado de bom, porque bom era só Deus. E esse jovem, esse homem, conhecendo esse conceito, essa lei judaica, ele quebra, porque ele quer agradar o Senhor Jesus, de alguma forma ele quer chamar a atenção do Senhor Jesus. Ora, e nós somos assim também, nós não somos diferentes. Nós achamos com belas orações, com palavras centralizadas, bem colocadas, achamos que conseguimos enganar, conseguimos bajular o Senhor Jesus. Nós achamos que uma espiritualidade, uma falsa santidade engana o Senhor Jesus. E esse jovem estava equivocado quanto a isso, porque Jesus sabia da intenção daquele jovem. O texto diz, então Jesus, fitando, o amou. Fitando é olhar tete a tete, olhar no fundo dos olhos, é ir no âmago da alma, é compenetrar os viés do pensamento, é ir pelos caminhos do coração e saber perfeitamente qual é a intenção daquele jovem. Da mesma forma, o Senhor Jesus sabe perfeitamente o que permeia no meu e no seu coração, o que está mais no profundo, do âmago da nossa alma. Ele sabe, Ele conhece. Nós cantamos, nós batemos palmas, nós fechamos os olhos, nós choramos, nós emocionamos, mas será que a nossa concepção quanto a louvar, servir ao Senhor está certa, está correta? E o que nos chama muita atenção nesse texto é a forma que esse jovem, tentando enganar o Senhor Jesus, bajular o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus sonda o coração. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E o Senhor contempla de uma forma muito clara, muito precisa, o meu e o seu coração. Uma aplicação: como está o meu coração e o seu coração nessa noite? Como saímos dos nossos lares para louvar o Senhor? Como nós estávamos aprontando para vir para a casa do Senhor? Com qual concepção? É mais um domingo corriqueiro? É mais um culto? Cumprir tabela para começar a semana bem, entre aspas, eu vou ao culto? Nós não conseguimos enganar o Senhor Jesus.
fato contundente, explícito na Bíblia Sagrada. Nós esquecemos com muita facilidade, como os jovens esqueceram, por ser religioso demais, que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe tudo e todas as coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Salmo 139, versículo 1 ao versículo 5. Como fugir dessa realidade? Nós podemos sentar e conversar, eu posso conversar com você, e eu posso convencer, persuadir a você com as minhas palavras. Por mais que você me intitule como esperto, uma hora ou outra somos enganados. Não acontece umas vezes a gente falar, olha, não esperava isso de fulano, me decepcionei, não esperava isso de Beltrano, olha só, a que ponto que nós chegamos, estou escandalizado. Mas Deus não é pego de surpresa. É preciso que haja honestidade para que o culto seja prestado de uma forma verdadeira e aceita pelo Senhor. Jesus não deixa levar por palavras rebuscadas. Jesus não se deixa levar pela intelectualidade, pela filosofia, pela ideologia, por preceitos e conceitos, pelo QI elevado, pela teologia. Jesus não permite ser influenciado. Ao contrário de nós, nos empolgamos com tapinhas nas costas. Ao contrário de nós, nos empolgamos com elogios. Ao contrário de nós, que ficamos satisfeitos com aplausos, com holofortes. Mas um terceiro ponto, muito preciso, dentro desse maravilhoso texto, a concepção desse jovem, que esse homem estava equivocado, por achar que somente conhecer Jesus era o suficiente, por elogiar o Senhor Jesus, ele achava que era o suficiente. E o versículo 19 e o versículo 20, por saber as escrituras sagradas, ele achava que era o suficiente. Versículo 19 e 20 diz: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, e creio, conjecturando, respondeu de uma forma muito olorosa, respondeu de uma forma assim muito convicto. Agora sim, agora eu consegui convencê-lo, agora sim eu consegui mostrar para ele que eu sou inteirado da palavra. Ele se impõe, o ego agora fala mais alto. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele conhecia a Torá, ele conhecia o Decálogo, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia as leis. Ele sabia, porque os meninos judeus, a partir dos 13 anos, eles assumiam a responsabilidade de cumprir na íntegra os mandamentos. Ele sabia desde criança, isso foi inculcado em sua mente. Isso realmente ele estava a saber de cor e salteado. Ficou feliz, ficou empolgado. Interessante que quando se fala não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, todos esses mandamentos, esses 6 mandamentos, são mandamentos sociais. Isso implica diretamente na vida daquele jovem. O Senhor Jesus não disse esses mandamentos de uma forma aleatória, mas o Senhor Jesus disse esses mandamentos realmente falando de uma forma clara, para ele entender, perceber que ele deveria agir diretamente, acudindo os outros. Saber a palavra e não praticá-la, não adianta. E nós somos muitas vezes enganados, porque nós conhecemos a palavra. Nós ficamos vaidosos,
nós gabamos, porque nós sabemos mais do que o pregador, sabemos mais do que o pastor, sabemos mais do que os líderes da igreja. Nós gabamos disso. Interessante que o pastor fala um versículo, ele começa a falar, a pessoa complementa o versículo, porque ele sabe. Aplausível, que bom, tem que saber, mas tem que praticar. Esse jovem sabia. Nós gostamos de bons e grandes debates teológicos, porque nós rebatemos e nós conhecemos a Bíblia. E quando se fala em conhecer a Bíblia, até o nosso arco inimigo, ele a conhece, como está registrado em Tiago 2, versículo 19: crê tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Ele se gabava de conhecer as Escrituras Sagradas. Ele se gabava porque sabia perfeitamente conversar à altura com o Senhor Jesus. Quantos ateus, céticos, ímpios, incrédulos, servos de Satanás conhecem a Bíblia de cor e salteado? Muito mais do que a mim e você. E tome cuidado ao ser abordado por uma seita, porque ele pode nos colocar no bolso, porque sabe. Precisamos entender perfeitamente, amigos, conhecê-la e praticá-la. E esse jovem, ele só conhecia, e muito de uma forma muito superficial. Lamentável. Quantas heresias são brotadas por interpretações erradas das Escrituras Sagradas. E nós estamos vendo aí templos cheios, mas vazios de Deus. Os púlpitos têm se tornado um verdadeiro picadeiros. O povo é ludibriado, driblado com muita facilidade. Estamos vivendo uma era triste, aonde o cristianismo está sendo ridicularizado em redes sociais. Lamentável. Tudo isso porque não conhece as Escrituras Sagradas na íntegra. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, também o rejeitarei, para que não seja sacerdote de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Esse jovem, esse personagem, que a Bíblia não diz o nome, esse jovem, esse homem, ele estava errando porque conhecia, mas não praticava, chamando a minha e a sua atenção dentro dessas entrelinhas. Será que nós estamos assim? Como está a minha e a sua concepção em conhecer as Escrituras Sagradas? E o último ponto, a última divisão: concepção equivocada. A concepção desse jovem estava equivocada por sua atitude de achar que conhecer Jesus era o suficiente, por achar que elogiar o Senhor Jesus era o suficiente, por saber as Escrituras Sagradas o suficiente, e por fim, por ter recursos financeiros, achava que era o suficiente. Versículo 21 e 22. E Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sem pormenores, Jesus não estava interessado na sua riqueza, nos seus bens. Jesus estava interessado na sua fidelidade, no seu coração. Por mais que nós possamos obter posses, o que tem que ocupar o meu e o seu coração é Cristo Jesus. Sabe por quê, queridos? A
Apocalipse 3, versículo 17, coloca-nos no nosso devido lugar. Fala: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que os infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a nossa condição diante de Deus. Nós não temos nada, e nós queremos esconder atrás de algo. O Senhor Jesus não condenou riqueza hora nenhuma. Nós podemos averiguar na palavra. Jesus não condena a riqueza, Ele condena o coração que é posto na riqueza. Porque onde está o teu tesouro, onde está o teu coração. Mas de uma forma equivocada, há muitos que escondem atrás. Muitos acham que conseguem enganar o Senhor Jesus com as suas posses, com os seus bens. É a atitude desse jovem. Martinho Lutero combateu as indulgências, 95 teses, porque as pessoas tinham essa visão equivocada. Os líderes religiosos: olha, vende toda a sua propriedade e deposita no gasofilácio, porque cada moedinha que cair é uma alma do seu ente querido que está saindo do purgatório. E as pessoas ficam loucas. Olha, quem está falando é um representante de Deus na terra, então vamos fazer isso. E nós vemos que Martinho Lutero prega, ele fala, ele pronuncia, ele prega as 95 teses combatendo a indulgência. Mas em pleno século XXI, nós não vemos a Igreja Católica Romana fazendo tal coisa, mas nós, evangélicos, cristãos, fazemos. E nós fazemos. Há fitinhas, lenços, óleos ungidos, até pedaços da arca de Noé, vassouras ungidas, e entre outras discrepâncias, que não vale a pena nem comentar e nem falar. E nós aderimos a isso com muita facilidade. Um pedacinho, pasme, até pedaço de terreno está sendo vendido no céu. Olha que isso há muitos anos atrás repercute no cristianismo nos dias de hoje. As pessoas compram, as pessoas investem, as pessoas tiram porque querem mais, querem ficar ricos, esquecem do principal, Cristo Jesus. Qual que é a sua concepção? A sua concepção está certa ou está errada? Qual que é a sua concepção? É igual a esse jovem? Nós conhecemos quem é Jesus? Será que nós estamos só elogiando o Senhor Jesus? Será que nós sabemos as Escrituras Sagradas e pronto? Ou escondemos atrás dos recursos financeiros? É inquestionável. Esse jovem não quis seguir o Senhor Jesus, porque ele precisava priorizar Cristo, ele precisava seguir a Cristo, ele precisava viver em função de Cristo. E se você atentar, se nós atentarmos para o versículo 22, há duas palavras muito interessantes dentro desse texto. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele sai contrariado, cabisbaixo, abatido e fica triste. Que a sua concepção, se está errada, ela deve mudar em nome de Cristo Jesus. É o ano de recomeço. É recomeçar com a concepção certa e correta em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, e logo após a oração vou passar a palavra para o presbítero Júnior. Vamos orar mais uma vez. A despeito de mim, ó Deus, com respeito a mim, essa palavra veio a calhar ao meu coração. Não porque eu elaborei, não porque eu preguei, não estou falando do sermão, Deus. Estou falando da tua palavra viva e eficaz.
que a minha concepção seja mudada a cada dia, que ela seja aprovada pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como povo Teu. Ajuda-nos, ó Deus, como homens e mulheres que querem servir e seguir. Que nós possamos seguir de uma forma certa. Que nós não tenhamos a mesma atitude desse jovem em sair contrariado e triste, mas nós possamos nos alegrar na Tua presença. Que haja um desprendimento nosso em coisas que nos impedem, que se tornem barreiras para te servir e te seguir. Ó Pai, nós queremos te conhecer mais. Nós precisamos de intimidade contigo, e o Senhor pode nos proporcionar isso. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo sendo pobres, miseráveis, cegos e nus, o Senhor nos ama de uma forma incondicional. Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.